Ó, minha missão nesse vídeo é mostrar da maneira mais breve que eu conseguir, o jeito que eu acredito ser o mais rápido para a pessoa sair de onde ela está e chegar na aprovação na pública de medicina. E não só o jeito mais rápido, como também o que eu acredito que seja o menos angustiante e o mais seguro. Porque te permite lidar com menos incertezas durante sua preparação e garantir ainda mais chances na sua aprovação. E essa técnica, que o nome é aprimoramento de pontos macro ou simplesmente método macro, foi criada para facilitar o caminho de quem quer entrar em uma faculdade muito concorrida e quer ter um desempenho de excelência na prova, beirando 100% de acerto. Seja quem está no terceiro ano do ensino médio e não quer correr o risco de ter que fazer um cursinho, quem está no cursinho, seja online, presencial, caro ou barato, quem estuda para o vestibular sozinho, sem cursinho, com aquelas plataformas isoladas, materiais de estudo online. E aqui é importante que você tenha uma fonte de conteúdo, porque o método macro é uma técnica de organização e estudo, não material de estudo em si. Serve também para quem está voltando a estudar os conteúdos de vestibular depois de muito tempo, seja porque fez outra faculdade, teve que trabalhar ou simplesmente demorou mais para se encontrar na medicina. Então eu vou te mostrar alguns exemplos de pessoas que usaram o método macro e foram aprovadas. Tem umas histórias bem legais para você se inspirar e logo depois eu volto te explicando certinho como funciona. E mais ainda como você consegue aplicar a partir de hoje esse método que eu vou te ensinar. E para você não achar aí que eu sou mal educado, vamos começar falando um pouquinho de mim aqui. Então, eu sou esse indivíduo aqui da esquerda e usando essa maneira de estudar, eu consegui sair com um ano de cursinho de 133 acertos para 166 acertos no Enem. E, além disso, eu fui aprovado em 6 faculdades públicas de medicina, inclusive em algumas particulares bem famosas aí. Fui primeiro lugar no Einstein e também fui aprovado na Santa Casa. E esses dois outros doidos aqui são meus colegas na Faculdade de Medicina da USP e também são meus parceiros na produção de conteúdo. Eles usaram o mesmo método e também foram aprovados em Medicina na USP, também na UFGD, UFMT, Unicamp, SpaceX e aí, incrivelmente, aqui o Pablinho também conseguiu a segunda fase do INE. E é legal ressaltar que os materiais de apoio, os meu, do Pedro e do Pablo, foram todos diferentes. Eu, por exemplo, estudei num cursinho online aqui em São Paulo, o Pablo conseguiu estudar sozinho com aqueles materiais online e o Pedro fez um cursinho presencial em Goiânia. Mas nossas maneiras de estudar, fazer simulados, se organizar foram praticamente iguais. E já já eu vou voltar aqui no Pedro e no Pablo de novo. Ó, esse aqui é o Marcelão e a história dele é engraçada porque há muito tempo ele fez uma promessa. A promessa dele é que ele ia passar na Faculdade de Medicina da USP só para quebrar as canelas do Pablo no futebol. Só para contextualizar vocês, tanto o Pablo quanto o Marcelão, eles são do Espírito Santo e pelo jeito eu acho que o futebol dos dois não era nada amistoso lá. Dizem que o Pablo quebrava muito e pelo jeito o Marcelão queria vingança. E como eu e o Pedro a gente queria ver o Marcelão quebrando as canelas do Pablo, a gente acabou apresentando o método macro para ele. E seguindo justamente o que a gente falou, ele passou na USP Pinheiros, na Unicamp e na UFMG. Fora que esse monstro aqui tirou nota máxima na redação da FUVEST, na redação da Unicamp ainda foi primeiro lugar geral da Unicamp. E olha, foi uma felicidade gigantesca encontrar o Marcelão na Faculdade de Medicina, só que agora como aluno, né? Ele é da turma 112, a gente é da 110. E a única coisa que a gente deixou meio decepcionado com ele é que as canelas do Pablo, como vocês podem ver pela foto, ainda estão inteiras. Essa aqui é a Alice, outra aluna incrível que foi aprovada em Medicina na UFPA. E foi legal que há pouco tempo ela estava conversando com a gente e contando como estava difícil mudar de casa, né? Toda essa questão da mudança, toda essa correria de ir para um lugar novo. É basicamente aquela dor de cabeça boa de você ir atrás do seu sonho, né? Que o dela aqui no caso é cursar medicina na UFPA. E essa aqui é a Malu, que é uma inspiração gigantesca aí para a gente do método macro, inclusive para os alunos. Essa fera de vestibular aí conheceu o método macro e de um ano para o outro ela conseguiu subir 60 questões no Enem. Parece até irreal falar, mas a Malu ela saiu de menos de 90 questões e subiu para mais de 140. E aí sim ela conseguiu a aprovação na UFMA. E só para eu não parecer o Pablo Marçal dos vestibulares aí, falsas promessas, né? Tem aqui o print da Malu, né? Tanto o print do WhatsApp quanto do Instagram, dela contando essa vitória pra gente, né? Então aqui ela fala, ó. As técnicas de vocês me ajudaram muito, principalmente a me organizar e a gerenciar o tempo de prova, que sempre foi meu calcanhar de Aquiles. Porque seguindo as orientações de vocês, eu subi incríveis 60 questões no Enem e também aumentei 60 pontos na redação em um ano. Fui de 84 acertos e 900 na redação em 2022, quando eu estava no segundo ano do médio, para 144 acertos e 960 na redação esse Enem. Já essa aqui é a Luana, que não coincidentemente é minha namorada. Ano passado ela estava usando para medicina e não querendo me gabar muito aí, né, como bom namorado que eu sou, eu apresentei um método macro para ela. E de um simulado para o outro, o problema dela com o tempo de prova no segundo dia do Enem sumiu e ela subiu 16 questões. E aí o resultado no final do ano não podia ser diferente. Ela foi aprovada na FAMERP, na UFSM, além do Einstein e da Santa Casa. Temos também o Conrado, que é um aluno querido aí do método macro, que foi aprovado aqui pertinho, na UFSCar. E a gente também não podia deixar de citar nesse vídeo aqui um dos seus filmes preferidos, né? E quando ele foi aprovado, a gente pediu para ele falar algo motivacional para os alunos, né? Alguma coisa que inspire os alunos a conseguir o mesmo que ele. E ele nos soltou uma ilustre frase do Rocky Balboa.
Prefiro me arriscar fazendo algo que gosto perdidamente que se sentir perdido por não fazer o que amo. Rock Balboa. Por mais que seja uma situação engraçada, uma frase engraçada aí de se pedir, é um filme que justamente traz a mensagem de luta pelo sonho que a gente defende tanto aqui no Macromed. E além disso, a gente tem o depoimento de muitas pessoas que sentiram melhor logo ao aplicar. Começando pelo Jonas, ele é um aluno que falou bastante comigo, principalmente comigo. Ele sempre me chamava, tirava dúvidas das aulas. E foi muito legal quando ele falou que ele acertou 153 questões no Enem. Olha o que ele fala aqui. Me senti como se já tivesse feito todas as questões daquela prova, porque eu, de certa forma, aprendi a pensar como o Enem quer que eu pense. Já a Manela ali, outra aluna nossa, bem carinhosa, como vocês podem ver, mandou um baita depoimento pra gente, falou aqui: teve um momento que eu chegava nas provas e nem parecia que eu ia fazer no vestibular de tão tranquila que eu estava, mesmo nas condições mais caóticas que aconteceram, tipo o vestibular da Unifesp, que acabou a luz. E a gente realmente acredita que o que eu vou ensinar para vocês hoje, o método macro, é uma maneira realmente de ficar mais tranquilo na hora da prova. Essa outra fera aqui, a Alice, ela mandou uma mensagenzinha no Instagram agradecendo a gente, porque agora no começo do ano ela já começou a fazer 80 de 90 no simulado da FUVEST do poliedro. Já a Elise teve uma grande evolução no vestibular tradicional da UFSC. Olha o que ela fala aqui, que legal. Assisti suas aulas sobre as discursivas e os exemplos de como organizar as questões. Basicamente, o único material que usei para discursivas e consegui pontuar 9 de 10 pontos. E agora, para não me estender muito e a gente ir direto para o ponto, que é a aula em si, eu deixei mais alguns relatinhos, mais uns depoimentos de outras pessoas que também fizeram o método macro. A Estela, por exemplo, fala que ela percebeu que melhorou meu tempo, meu desempenho, até o nervosismo e a ansiedade durante as provas. Já o Lucas, esse aqui é bem legal porque a gente depois vai tratar desse tema durante as aulas, que é o método GDP. Ele falou que ele usou o método GDP no último simulado e me ajudou demais, principalmente na questão tempo, consegui terminar no tempo e sobraram 10 minutos. Quem quiser agora dar um pause, dar uma lidinha no depoimento do Paulo também, do Marcelo, falando coisas bem legais, mas acho que agora é hora de ir para o que interessa. Então, como que eu cheguei no método macro e usei ele para ser aprovado em medicina na USP? Assim, eu genuinamente acredito que desde o ensino médio eu já tinha um potencial, mas que ainda era quase invisível. E eu consigo perceber isso porque na época eu era muito subestimado, tanto pelos outros quanto por mim mesmo. Para vocês terem uma ideia, um episódio que eu lembro bastante assim do meu ensino médio, é quando um professor de física chegou para mim no primeiro ano e falou que eu estava bem abaixo do nível dos meus amigos. E no segundo ano do ensino médio, que é aquele período da escola normalmente que as pessoas começam a pensar em que curso vão fazer, que faculdade vão escolher, eu já tinha muito medo de escolher medicina, porque para mim, independente de quanto eu estudasse, eu não ia conseguir passar. E eu só decidi prestar medicina de fato, porque eu ainda acreditava na chance de ser aprovado numa faculdade não tão concorrida. Ou seja, eu também me subestimava. No terceiro ano do ensino médio, a situação ficou ainda um pouco pior, porque minha família não queria que eu fizesse cursinho de jeito nenhum. Eles achavam que eu ia perder anos da minha vida estudando no cursinho. Inclusive, nesse ano, eu consegui ser aprovado numa particular. Minha família basicamente me obrigou a ir lá fazer a matrícula. E eu lembro que minha mãe me acompanhou assim até uma salinha lá, que tinha um livro bem grande, que era o livro de todos os alunos da faculdade. Todo mundo que se matriculava tinha que assinar aquele livro. E eu lembro assim certinho da cena, da moça me entregando a caneta, e eu colocando meu nome naquele livro, me tornando oficialmente um aluno da faculdade. E logo em seguida veio o baque, de você se matricular numa faculdade particular, que é o boleto. E só de pensar na dificuldade que aqueles boletos trariam para minha família, eu pensei em tomar uma atitude. Eu simplesmente liguei para uns 200 cursinhos de São Paulo, inúmeros cursinhos de São Paulo, pedindo bolsa de 100%. E quando eu consegui minha bolsa no cursinho online, eu fui de joelhos, basicamente, para minha família, para eles me darem só mais um ano de cursinho. Eu lembro as exatas palavras que eu falei para eles. Mãe, vó, minha família é minha mãe e minha avó, para quem não me conhece, me dá só mais um ano para eu poder estudar e ser aprovado onde eu quero. E até para minha surpresa, relutantemente elas aceitaram. Óbvio que eu fiquei muito aliviado da minha família me dar mais uma oportunidade, mas o problema é que eu me coloquei numa das situações mais difíceis da minha vida toda. Eu precisava necessariamente passar em uma faculdade pública com um ano de cursinho. E como que eu ia fazer isso? E agora a decisão que eu tanto corri atrás, briguei com meus pais para ter, de fazer um ano de cursinho a mais, parecia loucura. Mas aqui agora não tinha mais o que fazer, Então a minha única opção era parar e pensar em alguma forma, um jeito de melhorar meu desempenho. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu sentei e comecei a pensar em tudo que eu fiz no ano anterior. E eu até percebi que eu tinha me esforçado. Sem exagero nenhum para você. Eu acho que eu tinha feito por volta da casa de uns 60 simulados. Tinha lido muitas matérias e não tinha nenhum erro que me saltava aos olhos. Tirando o fato que eu fiz muitas poucas redações no meu ano de vestibulando.
Mas olhando meu desempenho nos vestibulares, estava meio que óbvio que o erro não estava só na redação. Até no Enem, em nenhum dos cadernos, seja do dia 1 ou dia 2, meu nível de acerto estava próximo de um aluno que era aprovado em uma pública de medicina. E para me deixar pior ainda, eu lembro que uma colega de sala que assistiu às mesmas aulas que eu, do meu mesmo ano, ela foi aprovada direto na Unicamp do terceiro ano do ensino médio. A conclusão que me resta é que o problema não era nem no material, nem na escola. Pelo jeito, o problema era eu. Então, por mais que eu tivesse me esforçado, era fato que o meu esforço era improdutivo. E realmente, quando eu sentava para estudar, era meio que notável assim, que eu realmente não sabia o que eu estava fazendo. Eu não sabia se eu primeiro lia a matéria, se eu primeiro fazia os exercícios, quantos exercícios fazia, que tipo de exercício, de onde pegava os exercícios, enfim. Inúmeras dúvidas surgiam na minha cabeça na hora de estudar. Logicamente, eu precisava mudar a postura. E mais ainda, eu precisava analisar se essa mudança era positiva a tempo. Não dá para esperar a reprovação, aquela sensação horrível que eu já conhecia, para só ir pensar no que tinha que ser mudado. Até porque, lembrando minha promessa, eu precisava passar naquele ano. Então, nessa época, eu passei por um período de aprendizado. Meio que eu aprendi a aprender. Cada semana eu mudava um pouco minhas práticas e eu analisava se aquela mudança era produtiva ou não. Eu aprendi a fazer uma análise profunda dos simulados, que a gente já vai conversar agorinha, e fui aprendendo que algumas coisas funcionavam mais que as outras. Então, o que funcionava eu repetia e o que não funcionava eu deixava de lado. Aos poucos as coisas foram ficando automáticas e eu fui adquirindo um certo ritmo. Começou que ficou natural para mim acordar e fazer o que era necessário no dia. E esse ritmo foi o que inevitavelmente me levou à aprovação nas melhores faculdades de medicina do país. O que é também o objetivo do método macro, que você cria esse ritmo também. E uma das coisas mais doidas para mim vem agora. Depois que eu fui aprovado na MED-USP, eu percebi a imensa variedade de pessoas que passaram aqui. Gente que estudou de todo jeito. Cursinho online, cursinho presencial, sem cursinho, com apostila, só com vídeo no YouTube, que nem o Pablo fez e alcançou notas melhores que os melhores alunos de cursinho do país. E justamente conversando sobre essas diversidades com o Pablo, com o Spadoni, a gente percebeu um padrão nas nossas práticas. Apesar de cada um ter se preparado com materiais diferentes, em estados diferentes, a gente se organizava de maneira semelhante, estudava de maneira semelhante, usávamos os simulados de maneira semelhante e fazíamos as provas de uma maneira semelhante. Naquele momento tudo ficou ainda mais claro. Tem coisas que funcionam mais que outras. As pessoas que chegam na excelência nos vestibulares, próximo de 100%, todas têm práticas parecidas. O que, na verdade, faz todo sentido. Os corredores olímpicos, por exemplo, usam uma técnica específica que gera maior velocidade e menos desgastes nas articulações. Já puxando para a medicina, os cirurgiões usam técnicas de estrutura específicas que melhorem, por exemplo, a cicatrização do paciente. E no vestibular, lógico que não ia ser diferente. Existe uma técnica específica para você ser aprovado, sem causar tanto desconforto e tanta angústia. E quem passa primeiro é justamente quem aprendeu a aplicá-la antes. Não necessariamente mais estudioso ou mais inteligente. Eu entendi, então, que aquela colega lá que eu contei para vocês, que passou na Unicamp antes de mim, não necessariamente era mais inteligente do que eu. Ela só aprendeu a aplicar as técnicas corretas antes. E o que eu e o Pablo e o Spadoni fizemos, basicamente, foi mapear essas práticas específicas que levaram as pessoas à aprovação. O que vocês estão vendo na tela agora é o grande diagrama do método macro, que eu vou te explicar agora. A gente acredita que a aprovação em vestibulares de elite dependem de 5 pilares principais que a gente chama de pontos macro. E são esses pontos que vocês estão vendo aí na tela. O primeiro é um planejamento funcional para você ver a tempo os conteúdos das provas, para não ver aquela bola de neve de conteúdo atrasado. O segundo é o aprendizado verdadeiro, ou seja, você realmente aprender aquilo que você se planejou para estudar no primeiro ponto. O terceiro é a estratégia maximizadora, ou seja, você já aprendeu a se organizar direitinho, está conseguindo aprender os conteúdos de fato, e agora você precisa pegar esses conteúdos e aplicar direitinho nas provas, Ou seja, tem uma estratégia de prova que garante que você consiga o maior número de acertos com o que você já aprendeu. Até porque mesmo que você saiba resolver todas as questões da prova, você precisa resolvê-las dentro do tempo. O quarto ponto é o uso efetivo dos simulados. Muita gente usa o simulado de forma errada, usa de forma superficial. Mas o simulado está literalmente tudo que você precisa melhorar, é literalmente um guia para os seus estudos. No método macro, o simulado é destrinchado ponto a ponto, para você saber o que você pode mudar a tempo antes que seja tarde demais. E lógico, não adianta você se organizar bem, aprender de verdade, aplicar bem o conhecimento, usar bem os simulados, se no dia da prova você fica ansioso e não consegue aplicar nada disso. Só quem passou por isso sabe aquela sensação tenebrosa de você pegar a prova, tá muito nervoso ali, não conseguir ler o enunciado, não conseguir iniciar a questão de forma nenhuma só por causa do nervosismo. Por isso que o último ponto macro é ter um psicológico estruturado, justamente para você pegar os últimos 4 pontos e conseguir levar para a prova de fato. Então dá para concluir que se você tiver um desempenho bom nesses 5 pontos aqui, basicamente a vaga está nas suas mãos. Então, o que define se o seu desempenho nesses pontos macros vai ser bom, Se sua organização vai funcionar, se você realmente vai aprender a matéria, se você vai aplicar direitinho, se você vai usar bem os simulados, se você vai ter um bom psicológico. O que define são os pontos micros, que são as pequenas práticas do dia a dia. Por exemplo, quando você pega o celular no meio dos estudos,
Você está prejudicando a sua organização, porque você vai acabar se atrasando, você vai se distrair com aquilo e se atrasar na matéria, e também vai prejudicar seu aprendizado, porque você vai dividir seu foco. Ou quando você decide na prova começar por uma questão muito difícil, aí você gasta muito tempo e depois não sobra questões no final. Questões que seus concorrentes resolveriam. Esse é um exemplo de uma estratégia que não é maximizadora. Ou quando você começa a se privar dos lazeres, encontrar namorada, sair com a família, só para ficar estudando. Você vai diminuir o seu desempenho no ponto macro psicológico. Perceba que eu não estou entregando uma fórmula mágica para você ser aprovado. Na verdade, são princípios que provavelmente você já conhece e já ouviu falar, mas que ninguém te mostrou até hoje o passo a passo para você usar eles e fazer dar certo. Todo mundo fala, por exemplo, faz um cronograma, mas ninguém te explica como que faz um cronograma. Ou estuda ativamente, mas qual que é o passo a passo para eu estudar ativamente? Todo mundo fala também que você tem que ter uma boa estratégia de prova, mas ninguém fala como achar melhor para você. O método macro, nesse sentido, é um passo a passo de como você regula o micro para ajustar o macro. Agora a gente vai analisar o desempenho de algumas pessoas que também passaram pela trajetória do vestibular. Vamos pegar aqui o aluno 1. Ele falou aqui, trazei muita matéria e não consegui ver uma parte considerável de conteúdos. Essa é a queixa desse aluno. Mas vamos ver as características dele. O aluno 1 era um belo estrategista de prova, né? Ele sabia como se organizar para fazer uma prova direitinho. Tinha um psicológico até que bom, 82% aqui no psicológico, era um cara confiante. E o aprendizado dele também era muito bom. Pô, se você fala isso para uma pessoa, na teoria ela vai achar que esse cara vai passar com certeza. Mas vamos se aprofundar um pouquinho mais na queixa dele. Atrasei muito a matéria. Por que isso aqui está acontecendo? Olha a organização do aluno 1, 42%. Não consegui ver uma parte considerável de conteúdo, justamente por causa da organização dele. E ele ainda tem uma deficiência aqui no aprendizado no simulado. Tá? Então ele não sabe aproveitar bem os simulados dele. Sem esses pontos bem desenvolvidos, ele todo atrasado, por mais que ele seja um cara com estratégia, um cara que aprende fácil, seja confiante, provavelmente ele não vai ser aprovado. Já o aluno 2, ele fala que ele errou muitas questões de conteúdos que estudei. Vamos pegar aqui as características do aluno 2. É um cara que a organização é muito boa, a estratégia é muito boa, lá 93%, 95% de organização, 94% de estratégia e 85% de psicológico, ou seja, também é um cara confiante, tá? Mas olha aqui o aprendizado dele. Ou seja, é uma pessoa que sabe se organizar muito bem, sabe, por exemplo, montar um cronograma. É alguém que tem estratégia de prova, sabe suas dificuldades, sabe por onde começar, sabe por onde terminar. E é um cara confiante. Mas é um cara que quando pega o conteúdo não consegue absorver, tá? Então provavelmente esse aluno também não foi aprovado. O aluno 3, a queixa dele, não tive tempo para resolver tudo. E olha esse aluno 3. O cara tem 92% de organização, ou seja, é um monstro de organização. 86% de aprendizado, ele sabe absorver bem os conteúdos. O aprendizado dele em simulado também é bom, ele sabe usar os simulados para aprender. O psicológico dele é excelente, 85% de psicológico. Mas olha a estratégia de prova. Ele não sabe se organizar para fazer um vestibular. Provavelmente ele vai perder questões pelo tempo ou por desatenção e não vai passar, que é o que aconteceu. Provavelmente ele não foi aprovado. Vamos para o aluno 4. Olha a queixa. Tive vários imprevistos durante a prova. Vamos lá, outro aluno excelente aqui. Organização dele, 82%. Aprendizado, 88%. Estratégia 90%, o cara era literalmente um deus de fazer vestibular. Psicológico 79%. Tá ok, né? Você vai um cara confiante ali, ele também não. Isso aqui não é um grande impeditivo para ele ir bem na prova, tá? Mas olha o aprendizado em simulado. Ele não sabia usar o simulado a seu favor, certo? E é justamente por causa disso que ele teve vários imprevistos durante a prova. Provavelmente esse cara, independente de que ele seja um deus de aprender conteúdo, um deus de se organizar, ele não foi aprovado. Por fim, o aluno 5, que é a situação de muitos aí, tá? Então vamos lá, organização excelente, aprendizado excelente, estratégia excelente, simulados excelente, 98% simulado, olha o psicológico. E aí a queixa dele, não consegui reproduzir meus resultados simulados, porque provavelmente esse cara ficou nervoso, errou um monte de questão e também não foi aprovado. Agora o aluno 6, pessoal, nosso caso à parte aí, olha o que ele está falando, não é nem queixa, né? Ele só está dizendo aqui, não sei por que estão me chamando de gênio, não fiz nada de demais. E vamos ver o desempenho dele? Realmente ele não fez nada demais. Organização 80%, aprendizado 82%, estratégia 86%, simulado 79% e psicológico 85%. Vê que ele não extrapolou em quase nada, ele não gabaritou nenhum dos pontos aqui. Se você pegar alguns alunos antes, por exemplo, o aluno 5 aqui, que teve 98% em simulação, ele não chega nem perto, né? Ele está 19 pontos abaixo. E mesmo assim ele foi aprovado. Por quê? Ele manteve constância em todos os pontos macro aqui que ele desenvolveu. Então a gente chega nessas duas conclusões aqui. Primeira, a aprovação depende de um desempenho razoavelmente bom em todos os pontos macros, a gente viu isso no aluno 6. Segunda, para melhorar o desempenho dos pontos macro, você precisa alterar os pontos micros, que são suas práticas do dia a dia, como foi o exemplo do celular que a gente deu previamente. Então agora a gente vai aprofundar um pouco nesses pontos micros para ver como que a gente pode, de fato, melhorar nossos pontos macro.
Olha, vamos começar pelo ponto macro da organização. O primeiro erro que muita gente comete é achar que a organização deve ser feita de um modo pontual. E aí eu pergunto para você já fez isso? Fez aquele cronograma lá no início do ano e manteve ele até o final, sem tirar coisa, sem colocar coisa a mais. O grande problema disso é que a chance de acertar seu cronograma de primeira, sem fazer testes, mudar matérias, é praticamente zero. Além de que as prioridades vão mudando com o passar do tempo e as dificuldades vão ficando diferentes. E eu não preciso nem falar que isso gera muito atraso e contribui para aquela bola de neve de matéria. No método macro, seu planejamento é constantemente analisado e atualizado, para que ele sempre se mantenha o mais funcional possível. E a gente leva muito em conta o paradoxo das escolhas do Barry Schwartz, ou vulgarmente chamado aí de princípio da Netflix. Já percebeu quanto que você demora para escolher um filme na Netflix ou uma comida no iFood? Então, isso acontece porque nosso cérebro é como se fosse uma máquina, né? Uma máquina de analisar possibilidades e escolher aquela que é melhor para ele. E quando você se depara com muitas possibilidades, ele fica confuso com o que fazer. E lógico, uma das possibilidades é não fazer nada. Se você não sabe direitinho o que você vai fazer quando você vai estudar, você vai acabar demorando muito nas escolhas e você vai acabar caindo nas garras da procrastinação. Então, o cronograma tem que ser muito específico para você saber que matéria eu vou estudar na próxima quarta às 3 da tarde. Mas também toma cuidado para não esquecer que os imprevistos também acontecem. Quando você acorda mais tarde um dia, aí você joga o dia inteiro fora só porque você errou nesse início. É por isso que a gente usa, então, o princípio da fluidez. E esse aqui é um princípio prático. Você monta um cronograma e acha que você tem que seguir aquilo ali 100% à risca, você acaba ficando com a rotina muito engessada. Por outro lado, se você deixa sua rotina muito livre, você volta para o ponto do excesso de escolhas. Então, no método macro, a gente fica no meio desses dois extremos, nesse pico de eficiência. E a grande sacada aqui é você entender que ao montar seu cronograma, você também está definindo metas diárias. Indo agora para o segundo ponto macro, eu duvido que alguém nunca tenha escutado isso aqui. É só sentar e estudar. Dá vontade de matar a pessoa, né, na porrada aqui. Afinal, quem nunca sentou na cadeira para estudar e ficou completamente perdido? Tipo, o que eu faço agora? E isso é o que faz a falta de um plano de ação claro e eficiente. Então a gente volta no princípio da Netflix de novo. Se você senta na cadeira e não sabe o que você vai fazer, você tem várias opções do que fazer. E lembra que fazer essas escolhas na hora sempre vai te enrolar e tem um potencial gigantesco de cair em procrastinação. Então no método macro a gente usa um plano de 5 etapas chamado método geral, que usa outra lei do método macro. Essa lei é o princípio do esforço. A gente tem que entender que nosso cérebro ele é também uma máquina de economizar energia, né? Se a gente pensar na biologia, na evolução, não tem por que um ser humano ou qualquer outro animal gastar energia fazendo coisas que não são necessárias para ele. Nosso cérebro funciona igual. Se ele vê uma informação que você não julga necessária, que ele julga lixo, ele vai jogar fora, porque ele não vai gastar energia guardando ela. E como você sinaliza para o seu cérebro que uma informação é importante? Se esforçando por aquilo. E é justamente isso que chamam de estudo ativo, né? É o contrário de estar passivo diante da informação. Você precisa se esforçar para aprender ela. E agora eu vou explicar para você as 5 etapas do método geral para um estudo ativo. Só não vou conseguir me aprofundar muito nisso, porque eu acho que seriam preciso umas 5 aulas isso aqui. A primeira etapa é receber o conhecimento, ou seja, fazer o estudo passivo. E você faz isso vendo uma aula, lendo uma apostila ou lendo algum material de estudo. E o erro de muita gente é parar aqui, pensando que só ler e decorar vai reter a longo prazo. E perceba que aqui você só sinalizou para o seu cérebro que aquela informação existe, mas você não deu ênfase na importância dela. E para reter você precisa de esforço. Então a gente vai para o nosso segundo passo, que na verdade é o primeiro passo do estudo ativo, que é o resuminho. E o resuminho é um exercício de memória e síntese. Você vai fechar seu livro, fechar sua aula e tentar lembrar o máximo que você puder e escrever e anotar. Tentando passar para o papel da maneira mais sintetizada possível o que você lembra daquela aula do que você leu. E esse passo ele tem vários propósitos, mas o que eu acho mais legal é que você vai formar uma relação significante e significado. Para pensar que na primeira vez que você ouviu a palavra maçã, você meio que teve que decorar que aquela fruta tinha esse nome. E da primeira vez que você teve que usar essa palavra, você teve que lembrar dela e resgatá-la na sua memória. Mas a partir do momento que você fez isso várias vezes, aquela palavra ela começa a ficar associada a uma imagem, a um sabor, a um cheiro. E o resuminho é justamente esse exercício de você resgatar a informação várias vezes. E assim você cria uma relação significado-significante que é muito mais intenso que decorar. Depois do resumo, você vai para os exercícios. Aqui tem alguns pontos importantes. Você precisa fazer os exercícios com uma progressão de dificuldade. Além disso, você também precisa fazer diferentes padrões de exercícios para você realmente aprender. Seja objetivos, discursivos, e diferentes bancas. E por último, você tem que fazer esses exercícios sem consultar nenhum material seu, nem a resolução. E o legal é que no método macro a gente tem um banco de questões que você pode fazer justamente isso, né? Pegar questões de diferentes bancas, organizar por dificuldade, diferentes matérias. E depois de se esforçar muitos exercícios, você vai para a correção. E o mais importante aqui é você tirar todas as suas dúvidas e garantir que todos os exercícios que você fez você consiga fazer sozinho. Por fim, você deve fazer a revisão em 2 etapas. Revisões rápidas e revisões aprofundadas. E eu vou falar um pouco mais dessas revisões quando a gente for para o ponto dos simulados. Então chegamos no terceiro ponto macro. Conceito de estratégia, em grego, estratégia, em latim, estratégia, em inglês,
Strategy. Perceba que a estratégia de prova ela objetiva o manejo do seu tempo, por isso que a agilidade é muito importante. E não tem como falar de tomar decisões rapidamente sem falar de um plano de ação claro e eficiente. Se você abre a prova e você não sabe qual que é o seu próximo passo, é muito difícil você tomar decisões que otimizem seu tempo. Então, desde o início no método macro, a ideia é que você crie esse plano de ação claro e eficiente, que seja ajustado para suas características para que seja gerado a maior agilidade possível. E para encontrar essa estratégia no método macro, a gente tem duas técnicas, o método GDP e o método SNC. O primeiro é para as provas sem TRI, como a FUVEST, a Unicamp, a Unesp e a maioria dos vestibulares tradicionais. Enquanto que o segundo, o método CNC, é para provas com TRI, primordialmente o Enem. A gente vai falar ainda mais da TRI, mas a gente precisa entender o princípio que rege essas duas técnicas, que é o princípio da proporcionalidade. Ou seja, economizar tempo nas questões fáceis para gastar com as difíceis, considerando a dinâmica da prova. Mas se você está fazendo simulados e provas e não está conseguindo terminar tudo, com certeza você não está aplicando esse princípio da melhor maneira. Então no método macro a gente mostra a melhor maneira de fazer isso. Agora sim, então qual que é a melhor maneira de aplicar esse princípio da proporcionalidade? A gente precisa dividir a prova em dois momentos. O primeiro, fazer primeiro o que é fácil um tempo menor do que o tempo médio por questão da prova. E o segundo, que é resolver o que é difícil progressivamente, sem demorar excessivamente. Então, para colocar isso em prática, você primeiro precisa saber qual que é o tempo médio por cada questão daquela prova. E a gente tem uma fórmula bem fácil para a gente poder calcular isso. Você vai pegar o tempo da prova, subtrair o tempo de preencher o gabarito e o de redação e dividir pelo número de questões. Vamos pegar o segundo dia do Enem, por exemplo. O segundo dia do Enem, ele tem 5 horas de prova. Vamos subtrair o tempo do gabarito, 30 minutos. Sobram 4 horas e meia. 4 horas e meia, convertendo para minutos, dá 270 minutos, que para 90 questões dá 3 minutos por questão. Depois você precisa descobrir o que é fácil e o que é difícil para você. E é aqui que você vai adequar a sua estratégia para a sua individualidade. E no método macro também tem técnica para você aprender a reconhecer essa sua individualidade. Por último, você precisa considerar a presença do TRI. Ou seja, provas que não têm o TRI, cada questão ela vai valer 1 ponto na sua média final. Agora, provas com TRI tem questões que valem mais e questões que valem menos, e é preciso entender isso. Obviamente, para você chegar no dia da prova com o seu plano de ação consolidado, você precisa treinar e testar várias vezes. Isso nos leva ao quarto ponto macro, que é o uso efetivo dos simulados. E nesse ponto macro, tem vários pontos micros que são definitivos para você ter uma aprovação rápida. E o maior erro é achar que o simulado é só uma ferramenta de simulação. E realmente não deixa de ser, mas o método macro, ele é um guia completo do que você precisa melhorar para ser aprovado logo. Lembra que eu falei lá atrás que você precisa mudar suas práticas ruins a tempo? Pois é, o simulado é o jeito mais rápido de você avaliar seu desempenho nos pontos macro. E com isso mudar seus pontos micro a tempo para você conseguir logo sua aprovação. Além disso, o simulado é a melhor ferramenta de revisão que você pode ter e eu vou te provar tudo isso agora. O primeiro momento é o momento de fazer o simulado e realmente aqui o foco é na simulação e principalmente treinar o ponto macro anterior, que é a estratégia. E aqui, pessoal, a frequência tem que ser semanal. Se você fizer muito mais que isso, você acaba perdendo desempenho nos outros pontos macro. E se fizer menos, você acaba perdendo momentos de treinamento e revisão. E muita gente para aqui, sendo que o segundo momento é o que realmente define como você usa o seu simulado. E o segundo momento é o momento de correção de simulado, que é uma correção extremamente detalhada a partir de uma técnica do método macro. O primeiro objetivo é fazer a análise dos seus erros, para você poder gerar mudanças práticas no seu estudo. Então, se você está errando questões que você já estudou, provavelmente você vai ter que alterar alguns pontos micros do seu aprendizado. Se você errou várias, por exemplo, por causa do tempo, você precisa alterar os pontos micros de estratégia de prova. Se você errou por cansaço, você precisa melhorar a sua organização para você encaixar mais questões dentro de um dia e se acostumar a fazer maior quantidade de questões. E isso vai seguindo, você vai analisando os erros e fazendo mudanças práticas. E o segundo objetivo é fazer uma correção extremamente detalhada do conteúdo com foco em fazer uma revisão bem aprofundada, que seja também proporcional ao nível de dúvidas nos diferentes conteúdos. E, de novo, se eu fosse me aprofundar muito aqui na parte de revisão, a gente teria que fazer inúmeras aulas aqui. Mas vou te provar que essa revisão paralela aos simulados é a melhor. Primeiro, porque vai ter uma seleção de conteúdos. Então você não vai ter que revisar todas as matérias que você já viu de forma aprofundada, até porque isso seria impossível. E isso é uma ingenuidade normal. Quem está começando nos vestibulares, né, achar que consegue revisar aí 3 anos de ensino médio. Mas é muita matéria para você encaixar em um ano só. Isso vai tirar o peso das suas costas de você ter que perceber o que você está esquecendo. O próprio simulado acaba fazendo isso por você e otimiza seu tempo. E além de haver essa pré-seleção de conteúdo, você vai revisar o que mais cai mais vezes. Isso também te dá a possibilidade de fazer toda uma análise da sua preparação e mudar antes que seja tarde, o que vai otimizar ainda mais seu tempo. Então você que tem muita dificuldade de revisar, né, gasta muitas horas revisando na semana, o método macro pode te ajudar bastante. E um simulado bem feito e bem corrigido por semana dá um caminhão de revisão se feito certo pelo método macro.
E essa é de longe uma das técnicas que mais fez diferença para mim durante minha preparação. Então vamos lá, fazendo um apanhado, a gente já melhorou 4 pontos macros, a gente está garantindo já aí mais que 90% de acertos em simulado, mas ainda tem uma coisa que pode tirar desse vestibular. O deslize no próximo ponto, que é o nosso 5º ponto macro, psicológico. E eu acho que aqui o grande medo é a ansiedade, você não conseguir reproduzir aquilo que você fez um ano inteiro, né, seus resultados, na prova de fato. E assim, medicamente falando, a ansiedade é algo fisiológico, né? Nós temos uma ansiedade fisiológica, ela te deixa atento, por exemplo. Mas a partir do momento que ela te prejudica ou é incapacitante, a gente precisa tomar cuidado para não atrapalhar nem na sua saúde, nem na sua aprovação. Então, é primeiro importante entender que essa ansiedade na hora do vestibular, ela é criada a partir de conjecturas da nossa mente, que a gente faz do passado ou do futuro, né? Literalmente 2 tempos que a gente não tem controle nenhum. E eu acho que os 2 pensamentos mais recorrentes na hora do vestibular são justamente esses 2. Pensando aqui no passado, será que eu estudei o suficiente? Pensando no futuro, será que eu vou passar? O fato é que a gente não tem controle sobre nenhum dos 2. A gente não vai nem mudar o passado, quanto que você estudou lá atrás, nem prever o que vai acontecer no futuro. O importante é a gente fazer agora no presente o que precisa ser feito na hora certa. Se nesse momento a gente determinou que você precisa descansar, é hora de descansar. Se é o momento de estudar, eu vou estudar. E além disso, tem várias atitudes que as pessoas tomam em ano de vestibular, né? Muito comum do vestibulando tomar, que atrapalha a sua saúde mental e a gente descreve certinho lá no método macro. Então vamos para alguns exemplos desses comportamentos nocivos, né? Negligenciar a família e amigos, dormir pouco, negligenciar o tempo livre. Nota que esses 3 são comportamentos bem extremos, por isso que o método macro ele sempre prioriza o equilíbrio. E alguns pontos dessa rotina equilibrada que a gente prega são justamente esses. Procurar viver bons momentos, não abdicar daquela festa do fim de semana, daquele passeio com a família, né? Fazer exercícios físicos, ir na academia ou praticar o esporte que você gosta. Priorizar a qualidade do sono, pessoal. O sono é muito importante para a sua retenção de memória e também para o seu emocional, tá? Melhora até a parte do psicológico, também melhora a sua organização, melhora a sua absorção de conteúdo. E manter os relacionamentos que você já tem na sua vida. Pense que estudar para o vestibular é uma simulação da vida de adulto, né? Então, as pessoas normalmente trabalham 8 horas por dia e mesmo assim mantêm momentos com a família, né, praticam exercícios físicos, tentam manter a qualidade do sono e também manter seus relacionamentos do dia a dia. Então, com o último ponto macro alinhado, né, o psicológico, você consegue aproveitar muito bem os 4 outros e a aprovação no dia da prova está alinhada. E se fosse para resumir o método macro, eu usaria um termo que eu já usei acho que várias vezes nesse vídeo. Ele é o plano de ação claro e eficiente para você ser aprovado no vestibular. Não é conversinha, não é passe de mágica, é esforço e método. Então agora eu queria te convidar para participar da plataforma do Método Macro também. E vou mostrar para você tudo que você ganha entrando hoje já. Na nossa plataforma do Método Macro, a gente tem um módulo inteiro para te explicar o passo a passo de cada ponto macro. Então a gente tem aqui o módulo de como estudar RT, módulo de organização e planejamento, estratégia de prova sem TRI, estratégia de prova com TRI, simulados e, por fim, o psicológico. E além desses módulos que tratam dos pontos macros, né, você também ganha 2 módulos bônus. O módulo de malandragem de prova e de curso de questões dissertativas. No módulo de malandragem de prova, a gente mostra as espertezas que a gente aprendeu fazendo vestibular. Como se virar quando você tem pouco tempo, aumentar a chance de acertar um chute, pular a questão da maneira correta, como improvisar na redação quando você está travadão nos últimos minutos ali do vestibular. E no curso de questões dissertativas, a gente mostra quais estratégias para economizar tempo, dar respostas claras, né? Respostas que o seu corretor vai querer ver de você nas provas de segunda fase. Ó, pegando, por exemplo, o módulo de organização e planejamento aqui. Você clica nele e você já vai encontrar as aulas todas padronizadinhas, bonitinhas aqui, de cada tema nosso, né? Só mostrando aqui para vocês o Pablinho dando uma aula aí de como organizar seu cronograma e horário estudando sozinho. E além disso, você também vai ganhar o banco de questões Macromed, que você vai poder gerar qualquer lista e qualquer simulado seguindo nossas indicações. Isso significa que você pode gerar lista com diferentes padrões de questões, progressão de dificuldade e de qualquer banca que você quiser prestar. Diferentemente de outros bancos de questões que usam, por exemplo, inteligência artificial, aquela resolução fica meio confusa, difícil de entender, né? Não fica tão bem explicadinha aí para você. As nossas correções são todas feitas por professores qualificados de cursinhos renomados. E o objetivo da correção é justamente como se tivesse um professor te explicando mesmo aquela matéria. Então essa é a carinha do nosso banco de questões. A gente tem aqui uma aba de simulados estatísticos. Você vai clicar aqui. Aqui você pode gerar novos simulados. Ó. Vou pegar aqui a nível de ensino médio, mostrar para vocês, enquanto carrega um pouquinho. E pode escolher a banca que você quiser. Por exemplo, um simulado com TRI do Enem, isso aqui é bem importante, né? Eles têm a disponibilidade de usar TRI da Unicamp, Unesp, URGS, UFPR. Então uma diversidade gigantesca de vestibular para vocês usarem aqui. E você pode também gerar as listas, né? Você vem aqui no banco de questões, clica aqui, já tem até algumas testes, né, que a gente gerou. Clique em nova lista, entrar nessa aba.
E olha a quantidade de detalhamento que você pode colocar nessas listas se você quiser, né? Justamente para seguir aqueles princípios que a gente ensinou. Então, você pode pegar aqui, escolher a disciplina, vou dar uma de exemplo. Então, vamos pegar Química, certo? Escolhemos Química, ele vai começar a filtrar as questões. Por tópico, a gente tem os filtros básicos. Então, vamos colocar Química Orgânica e Físico-Química. Em seguida, a gente escolhe o capítulo. Então, vocês podem ver que é bem detalhado, né? Vocês podem gerar a lista do que basicamente vocês quiserem aqui, tem todas as matérias possíveis. Vamos botar aqui termoquímica, oxirredução, bioquímica, enfim, só para a gente ter uma noçãozinha de como funciona a lista. Vocês podem ver que eles vão atualizando aqui, ó. Tá vendo? 1.566 questões encontradas até agora. Pode selecionar também a dificuldade, assunto, então vamos selecionar uns aqui para ficar mais certinho. Número de oxidação, reações inorgânicas, reações, termoquímica, diagrama termoquímico. E ele vai filtrando ainda mais as questões. E aqui, ó, pessoal, o que a gente já fala para você de dificuldade. Ó, você pode escolher desde o nível pré-básico até nível olímpico, né? Aquelas questões super difíceis, né? Vou colocar questões básicas, intermediárias e avançadas. Enfim, são um monte de filtros aqui, né? Vocês vão ver que tem até formatos diferentes, né? Composição performance, né? Ó, demonstrativa, se é discursiva, né? Aqui também tem filtros avançados, eu não vou ficar me estendendo muito aqui, senão a gente vai gastar muito tempo nisso, tá? E aí você vem aqui e ele vai dar possíveis questões. Ou você pode ir escolhendo questão por questão, ele vai falar aqui as características da questão, ou você simplesmente vem aqui em cima, seleciona, por exemplo, 5 questões, né? E você gera uma lista. Ó, foi gerada aqui a lista de questões que a gente botou. Então, 5 questões que a gente tinha colocado, você pode até pré-visualizar a questão que você colocou. Tá aqui a resolução bonitinha que a gente tinha falado antes, ó. Tá bom? Voltando aqui, antes de você gerar sua lista, finalizar de fato, você pode ter mais algumas opções aqui, ó. Você pode colocar as respostas, resoluções, embaralhar as questões ou ordenar por ordem de fáceis ou difíceis. Vou gerar o PDF aqui então para você ver como que fica. Clica aqui em finalizar. Você vai escrever aqui, ó, título da lista. Então, lista, opa, estou meio cego, lista química. Colocamos, clique em finalizar e ele vai gerar para a gente essa lista. Tá aqui, ó, gerou nossa lista, a gente clica aqui PDF, por exemplo, né? Você baixa no formato PDF ou no Docs, você até pode converter em uma avaliação e abrindo o PDF tá aqui a nossa lista, ó, com as resoluções, com as questões que a gente tinha colocado, certo? E além da plataforma, do banco de questões, dos bônus, você também vai ganhar acesso a uma comunidade que você pode falar diretamente com nós três. E por último, mas não menos importante, você também ganha acesso a lives semanais com a gente. Lá a gente tira dúvidas individualmente e mostra na prática os assuntos que a gente prega aqui no Macromed. Todo mês a gente elabora um cronograma de lives, envia para você lá na comunidade Telegram, com dias e horários diferentes, para você poder participar sempre que puder. Olha, tem gente cobrando aí mentoria por R$3.000 sem nenhum método e sem essas ferramentas que a gente está oferecendo. Outras plataformas que oferecem só o banco de questões por quase R$600. Aqui com a gente, a plataforma, os bônus, o banco de questões, a comunidade e as lives, vai tudo sair por R$599. E você ainda pode dividir esse valor em 12 vezes de R$60 mais ou menos. E se tiver pesado para você, a gente tem a opção sem a comunidade, sem as lives, que é o método macro básico. Você vai perder o acesso a nós três, mas já vai poder colocar o método em prática e ter acesso à plataforma de banco de questões. E esse plano básico sai por R$399 ou 12 vezes de mais ou menos R$40. E você tem, claro, uma garantia irremediável de 7 dias para você pedir o reembolso se você não gostar de qualquer coisa, se você não gostar da camisa que eu estiver usando no vídeo que a gente está dando aula lá. E você comprando o método macro ou não, a mensagem que você tem que levar para casa desse vídeo é tomar as decisões que vão impactar na sua rotina agora, não deixar para depois. Lembra, você precisa mudar as práticas a tempo de ser aprovado. Se você tomar a decisão de entrar, achar que isso tudo aqui realmente ajudou, não deixa a gente sem saber quando você passar, por favor. Essa é de longe a parte mais feliz do nosso trabalho. E a gente fica por aqui. Grande abraço.